Olá, bem-vindo ao Minuto Quanto. O tema de hoje é dupla fenda na prática. Se você arremessar várias vezes uma bolinha como essa em uma ou em duas fendas, o seu resultado será como esse. Mas se você fizer a mesma experiência e colocar as duas fendas em uma superfície com água e fazer com que uma onda bata nas duas fendas, o resultado do outro lado será diferente. Quando as ondas batem nas duas fendas, do outro lado elas se interferem, fazendo uma onda construtiva. Por isso que dá esse resultado. Thomas Young fez uma experiência com partículas, elétrons, bolinhas bem pequenininhas de matéria. E veja só qual que foi o resultado. Então, em 1801, Thomas Young fez uma experiência como essa réplica que nós vamos mostrar agora. Ele criou uma máquina onde ele instalou nessa região aqui um canhão de elétrons, onde eram disparados vários deles, em direção a uma chapa com duas fendas. E do outro lado saiu o resultado da experiência. Então ele fechou a máquina e ligou o canhão de elétron. Depois de um determinado tempo, ele abriu a máquina e o resultado foram de ondas. Isto é, partículas, parado vários deles, em duas fendas e o resultado foi de ondas. Isso não fez muito sentido para os físicos e eles pensaram um pouco e chegaram a uma conclusão que depois que os elétrons passavam pelas duas fendas, eles batiam um no outro e faziam essa interferência de onda. Então eles pensaram um pouco e substituíram o canhão de elétron, onde saíam vários, por outro canhão, onde era disparado um elétron de cada vez. Assim eles não batiam um no outro e o resultado poderia ser diferente. Então ele repetiu a experiência. Fechou a máquina e ligou. Depois de um determinado tempo, a máquina foi aberta e o resultado foi o mesmo, de ondas. Aí ficou um pouco mais confuso, porque saía um elétron de cada vez, passava por uma ou por outra fenda, ou pelas duas fendas, e fazia o resultado de ondas. Eles pensaram e resolveram instalar uma câmera com um sensor para saber em qual fenda o elétron ia passar. E aí eles repetiram a experiência. Fecharam a máquina e ligaram. Depois de algum tempo, a máquina foi aberta e o resultado foi de partícula. Ou seja, os elétrons decidiram se comportar como partícula simplesmente porque estava sendo observado. A partir dessa experiência, se desencadeou várias outras, aí dando início à mecânica quântica. Uma delas foi eles repetir a experiência e desligar a câmera, deixando só o sensor, para ver qual era o resultado. E aí eles ligaram a máquina. Depois de algum tempo, a máquina aberta e o resultado foi que nem no princípio, foi ondas. E assim começou aí a pesquisa e os estudos sobre a mecânica quântica. Se você conseguiu entender o que essa experiência significa na tua vida, você conseguiu entender como que você cria a sua própria realidade. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. No link tem o número do WhatsApp para atendimento gratuito sobre os temas leis do universo, mecânica quântica e expansão da consciência. Obrigado.